Olá pessoal, eu sou o Wesley e no vídeo de hoje aqui do Vagando Divagando eu vou dar início a um quadro que eu pretendo assim manter por algum tempo, né? Se eu tiver material suficiente para manter esse quadro aqui no canal, que é o quadro Porque Eu Não Gosto de. E aí, obviamente, vem o título do vídeo, nesse caso, o livro que eu venho falar aqui, né? Falar quais os motivos que me fazem não gostar de algum determinado livro. E o primeiro livro que eu escolhi para encabeçar esse novo quadro aqui do canal foi o último livro da série As Provações de Apolo, do Rick Riordan. Eu já falei várias vezes por aqui do porquê eu não gosto, né? Já fiz alguns comentários rápidos, mas eu decidi trazer um vídeo um pouquinho mais longo, mas prometo que não vai ser longo demais, não é exatamente uma resenha. Eu só vim dar mesmo os meus motivos para não gostar do encerramento da série. Antes de eu falar um pouquinho mais dos motivos de eu não gostar de As Provações de Apolo, a Torre de Nero, eu lembro a vocês de se inscreverem no canal caso ainda não sejam inscritos, deixem um comentário e um joinha, compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembro a vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem sempre às terças e quintas aqui no canal às 19 horas. Então vamos lá falar um pouquinho, fala mal, né, obviamente, de A Torre de Nero, do Rick Riordan. Para deixar claro aqui aos fãs de Rick Riordan que por acaso tenham chegado aqui no meu canal agora assim de paraquedas, deixo claro uma coisa, eu sou fã do autor. É um dos autores que eu com certeza mais li na minha vida, apesar de eu só ter lido 2 séries dele. Eu quero continuar lendo, quero conhecer Percy Jackson, que infelizmente eu ainda não tive a oportunidade, não comprei a série, mas futuramente vem. Mas eu quero deixar isso claro para vocês, né? Porque assim, para não assustar, para ninguém vir aqui com hate gratuito, etc. Apesar de eu achar que nem vem, mas mesmo assim vale o aviso. O início de Aprovação de Apolo, A Torre de Nero, eu acho um bom início, principalmente considerando que é um livro que ele pega o gancho ali imediato do quarto livro, então é uma continuação praticamente direta. Nós temos um desdobramento dos acontecimentos do quarto livro que fazem o início de A Torre de Nero ser muito legal e criar no leitor a expectativa de que vai ser mais um livraço, porque a gente vem de um terceiro livro que tem um grande peso emocional pela morte de um personagem que eu não vou dar spoiler agora, eu devo encerrar esse vídeo aqui dando um spoiler dessa morte. Quem não quiser saber, eu vou avisar na hora. Mas a gente tem a morte de um personagem importante dentro desse universo no terceiro livro, e a gente tem um quarto livro incrível em termos de ação. Por isso que esse livro é o meu favorito do autor, junto com o segundo livro de Magnus Chase. Tanto por ação como de desenvolvimento de personagens, eu acho que o quarto livro faz muito bem esse papel. E é um livro que você teme muito pelos personagens. E o quinto livro, A Torre de Nero, ele se aproveita muito desse gancho, desse momento, dessa vontade que nós como leitores temos de conseguir e prosseguir nessa história de uma forma ainda mais frenética, para que o leitor já seja fisgado de cara. E é por isso que eu acho o início de A Torre de Nero um dos poucos pontos positivos desse livro, na minha opinião. Só que aí começa uma sequência de coisas que não me fizeram gostar de A Torre de Nero. Um dos primeiros elementos que eu falo para vocês, assim, é um elemento que eu acho que com o passar do tempo eu fui vendo que o autor ele gosta muito de usar esse recurso, que é colocar ali, o personagem conhece tal personagem, conhece tal elemento, conhece a solução para um enigma, para uma profecia e etc. E o autor ele fica assim, a gente sabe que papel aquilo ele vai ter na trama, a gente sabe que os personagens sabem o que é que eles estão indo atrás, só que ele deixa o leitor ali no suspense. Isso, num livro ou outro, usado de uma forma ou outra em outros livros, funciona legal. A gente fica na expectativa de descobrir o que é, mesmo sabendo que os personagens sabem o que é. Você fica lá na expectativa. Só que aqui em A Torre de Nero, é demais, é uma coisa atrás da outra, é direto, e você fica, tá, pra quê? A gente sabe qual é o papel que isso vai ter na trama, porque você tá repetindo esse recurso de novo, e de novo, e de novo. E aí fica a impressão de que o livro ele tá sendo enchido a linguiça, o autor ele tá preparando ali uma sequência de coisas absurdas para acontecer, e o livro não tem essas deus ex machina. Os problemas do livro, na minha opinião, vão muito além de ser soluções fáceis, apesar de eu achar que A Torre de Nero tem soluções muito fáceis para as coisas que acontecem. Mas, infelizmente, é um livro que ele abusa demais desse recurso dos personagens ter conhecimento de alguma coisa e nós como leitores ficarmos ali no escuro em relação a isso. E aí acaba que esse suspense todo, ao longo de todo o livro, não supre de forma nenhuma as expectativas que o leitor cria. Porque, mais uma vez, é um livro que é frustrante. Depois do terceiro livro e depois do quarto livro, A Torre de Nero ser esse livro exatamente assim, sendo uma finalização principalmente de série, é muito frustrante, muito, muito, muito. Aí eu quero entrar num outro mérito que eu acho que talvez tenha sido uma das minhas maiores decepções, tem uma outra decepção que eu vou falar depois, no caso dos vilões, mas uma das minhas maiores decepções com a série como um todo
é como a Meg é tratada aqui como personagem. A gente sabe, provações de Apolo é o protagonista, a Meg você pode dizer ali que era a parceira dele ali. E eu tinha uma expectativa no crescimento da personagem, porque ao longo de toda a série você vai vendo isso, ela se abrindo como pessoa, se abrindo para o Apolo, se abrindo para esse universo dela, porque a impressão que você tem é que é uma personagem ainda muito retraída ao longo da série e que ela vai realmente desabrochando em relação a tudo isso, em relação às coisas que estão acontecendo. E você vai acompanhando esse crescimento da Meg. Então, tu é que, mais uma vez, pegando ali aquela questão do gancho do quarto para o quinto livro, cria-se uma nova expectativa de que a Meg ali vai realmente superar tudo que ela tinha feito até o momento como personagem, como desenvolvimento de personagem. Então, assim, eu tava muito expectativa porque a Meg é, talvez, estou aqui considerando se ela é minha personagem favorita dessa série. E por conta disso, eu acho uma decepção o desenvolvimento dela, porque nesse livro aqui, ela praticamente não tem peso nenhum em relação a quase tudo que acontece. A gente tem um momento ali emocionante, que dá um certo choque ali, emociona o leitor em relação à forma com que a Meg vai enfrentar algumas coisas, mas peso real, eu acho, na trama, para a resolução de tudo, pouquíssimo. E pior ainda, ela é relegada ao papel de alívio cômico na obra. Você vê uma personagem crescendo ao longo de 4 livros e crescendo junto do Apolo, já que esse sim tem um grande crescimento ao longo da série. Eu esperava como leitor que os dois fossem ter o mesmo destino nesse sentido, de ter crescimento na série, para que a gente conseguisse se importar ainda mais com eles, criar novos laços com eles. E com a Meg não acontece isso, ela é deixada de lado como alívio cômico e sem tanto peso assim para a finalização da série. E eu falei que eu ia retornar na questão dos vilões, e eu quero aproveitar também no gancho para falar da ação da série. Da ação da série, na verdade, e da ação do livro, principalmente. Eu acho que eu já falei algumas vezes aqui no canal que esse é um livro, o quarto livro das Provações de Apolo, que é um livro que você sente, sim, o peso da ameaça em relação aos personagens. Tem um clima pesado ali, e ainda que as perdas não sejam tão grandes, eu acho, você consegue, sim, sentir o peso da ameaça. E aqui, em A Torre de Nero, não. Você não sente o peso da ameaça, principalmente pela forma com que o Rick decide narrar as coisas quando chega a hora do embate com os grandes vilões da série. No caso aqui, o Nero especificamente e a Piton, ou é o Piton, não sei. Mas é a cobra que tá lá na capa do livro, que agora que eu reparei que eu não trouxe o livro aqui para mostrar para vocês. Deixa só um instantinho. Nós temos um momento em que inicia de fato o embate entre os heróis do Olimpo aqui, né, entre os deuses, os semideuses, para enfrentar o Nero. E aí, como eu falei, o Rick, a forma com que ele escolhe contar essa história, contar esse momento do livro, é um dos momentos mais frustrantes para mim também, depois de ver de um quarto livro com uma ação desenfreada. Não, esse quinto livro aqui, ele coloca o Apolo um pouco desesperado nas situações, mas você entende o desespero do Apolo em resolver as coisas, então as coisas passam correndo demais. Só que o problema é que o Rick, ele não consegue contar muito bem essa história, não consegue contar muito bem os momentos de ação desse livro, quando o Apolo não está, de fato, como um observador, não está dentro da ação, não. Então é uma ação que passa muito rápida, você sabe que está acontecendo alguma coisa, mas essa coisa passa muito rápida, ou você nem sabe exatamente o que está acontecendo, quando acabou, o que está rolando ali. Então eu acho que sim, se o Rick tivesse conseguido contar esses momentos de ação com um pouco mais de fluidez, talvez, se estendendo um pouquinho mais em alguns momentos e inserindo o Apolo de fato dentro da maior parte da ação desse livro aqui, eu acho que, pelo menos na questão da ação, não seria um grande problema. Só que junto da ação vem o tal do embate com o Nero. Só que aí vem um dos grandes problemas desse livro aqui, na minha opinião, que é a hora que chega o confronto com o Nero, e é uma coisa que me deixou um pouquinho incrédulo quando eu estava lendo, porque eu vim ali da expectativa do quarto livro, venho para a Torre de Nero esperando um negócio muito mais grandioso, com um personagem muito mais marcante, forte, ameaçador e sem escrúpulos, né, como o Nero parecia ser, e você vê um vilão de comédia pastelão. Sim, gente, um vilão de comédia pastelão. Eu fiquei incrédulo quando eu estava acompanhando esse livro aqui, quando eu estava acompanhando os momentos de ação, quando eu estava acompanhando os momentos em que o Nero deveria brilhar, mesmo que para depois disso ele fosse ser derrotado. Mas é um vilão de comédia pastelão. Chega a ser às vezes constrangedor você ler um pouquinho disso aqui. E eu prefiro não mencionar, como eu falei lá na minha resenha, mas o motivo que me deu vontade de iniciar esse quadro aqui no canal, que eu não sei se eu falei ali no início do vídeo, mas foi quando eu estava passando ali por algumas resenhas lá do blog do Vagando Divagando, que hoje não é mais atualizado, mas eu estava vendo umas resenhas, eu vi a resenha, eu fui parar para ler a minha resenha de A Torre de Nero. Eu lembro lá também, eu falei sobre isso, dessa comédia pastelã, etc. E eu nem prefiro falar do que a Piton ou o Piton tem como papel dentro dessa história, que, enfim, você passa 5 livros inteiros com esse personagem aqui, ó, dominando um dos oráculos mais importantes
do universo greco-romano do Rick Riordan. Você passa 5 livros acompanhando isso aqui. Você passa 5 livros com medo da ameaça que essa personagem aqui, talvez a grande vilã, a expectativa de grande vilã da série, poderia fazer em relação a tudo que estava acontecendo nessa série aqui de 5 livros. 5 livros aguardando esse momento, o momento do embate aqui do Apolo com a Piton. Seu confronto com Nero é constrangedor, a expectativa de 5 livros em cima disso aqui é muito pior. É um dos grandes problemas, eu acho, dessa série. Decepciona, de fato. Eu entendo os fãs que gostam disso aqui, principalmente fãs que acompanham, como eu já falei, há longa data o Rick Riordan. Já acompanhou Percy Jackson e os Olimpianos, já acompanhou o Sangue do Olimpo, aquela outra segunda série lá de 5 livros, acompanha as Crônicas dos Kane, acompanha diversas outras obras do autor há muito mais tempo do que eu. Eu entrei com o Rick Riordan conhecendo através de Magnus Chase, que foi lançada muitos anos depois de Percy Jackson. Depois eu vim para isso aqui. Então, assim, eu sei que minha bagagem como leitor e como conhecedor de Rick Riordan não é muito grande. Eu acho que eu tenho propriedade suficiente para falar por que eu não gostei desse livro aqui. Porque eu acho que dentro das minhas expectativas, dentro do meu conhecimento desse universo, esse é um livro que não funciona e é decepcionante, tendo em consideração tudo que eu já vi o Rick Riordan como escritor fazendo. Alguns dos meus livros de fantasia favoritos da vida são do próprio Rick Riordan. Eu já falei do livro 2 de Magnus Chase, que eu acho brilhante. Eu já falei do livro 4 de As Provações de Apolo, que eu também acho igualmente brilhante. E chegar aqui no 5º livro esperando algo grandioso, não precisava nem ser melhor que o livro 4. Só precisava ser um final decente para a série. Não foi. Então, gente, eu só quero encerrar aqui os motivos de eu não gostar desse livro de A Torre de Nero, falando um pouquinho de como eu encerrei a minha resenha lá no blog do Vagando e Divagando. Vou ler aqui, ó, anotei porque eu tô sem um celular extra. Como eu falei lá no início do vídeo, vai ter spoiler aqui de uma morte. Se você não quiser assistir, pula alguns segundinhos, coisa de 30 segundos, que é o momento que eu devo encerrar o vídeo, beleza? Então, é assim, eu coloquei assim no último parágrafo. A Torre de Nero não arranha o peso emocional da morte do Jason no 3º livro, ou sequer nos entrega a sensação de perigo real do 4º livro. É sem emoção, previsível, sem coragem e de soluções fáceis. Um fim decepcionante para o universo greco-romano do Rick Riordan. Coloco como um fim porque naquela época ali, supostamente, o Torre de Nero seria o fim do universo greco-romano do Rick Riordan, mas a gente sabe que vai ter mais livros, eu acho que do Nico, né? Pelo menos, se eu não me engano, tá em pré-venda pela Intrínseca. Vai sair livro novo dele. De qualquer forma, foi assim que eu encerrei minha resenha e é dessa forma também que eu encerro o meu vídeo de motivos para eu não gostar de As Provações de Apolo. No caso, A Torre de Nero. A série como um todo eu gosto sim, só não gosto da péssima finalização dele. Foi a minha pior leitura do ano que eu li ele, com certeza. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham gostado desse formato também, né? Não sei se vocês curtem, ver um pouquinho. Eu sei que em alguns outros canais a galera gosta muito de ver os criadores de conteúdo falando mal de livro também. E eu sei que é algo que às vezes é divertido de você acompanhar. Enfim, deixa aí nos comentários se vocês gostam, se vocês querem que eu traga outros livros que eu não tenha gostado. Posso falar de John Green, posso falar de Bridgerton, posso falar de outro monte de coisa aqui no canal que eu não tenha gostado, então... Enfim, fica para cenas de próximos capítulos, se vocês gostarem dessa ideia e quiserem ver mais por aqui. Lembra vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos, deixem um comentário e um joinha, compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembra vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem sempre às terças e quintas aqui no canal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui e até o próximo. Tchau, tchau.